Falando um pouquinho das farmácias, bateram recorde de vendas, principalmente em relação a esses testes de Covid, né? Com essa nova onda que tem atingido aí o país, a gente vê filas impressionantes, muitas pessoas procurando fazer os testes e as farmácias aí acabando tendo, né, esses recortes de venda desses testes. Segundo dados da própria Abrafarma, entre 3 e 9 de janeiro, foram vendidos 438 mil testes em 3 mil farmácias do país. E o número aí superou todo o recorde anterior. Em maio de 2021, naquela época grande da segunda onda do Covid, foi menor do que o registrado agora. Enfim, de uma forma geral, André, como é que você está avaliando a expectativa para o setor de farmácias? Legal, como você comentou, o setor de farmácias aí está bastante impulsionado por, novamente, casos de Covid, testes. Acho que todo mundo aí que precisou fazer algum tipo de teste sofreu alguma demora de fila. É um setor que tende a ser um pouco mais resiliente nesse momento de crise, né? Quando a gente teve as restrições de locomoção no início da pandemia em 2020, as farmácias foram os negócios que puderam ficar abertos por motivos lógicos. Então eles têm ali um fluxo de pessoas maior e, naturalmente, a doença, a Covid e o próprio cuidado, que também vem sendo aumentado, traz fluxo, seja para compra de remédios, compras de vitaminas, compras de medicamentos e cuidado em geral. Então, a perspectiva é que a gente tenha um crescimento tanto de curto prazo, quando a gente fala de testes de Covid e medicamentos, eventualmente, que possam ser utilizados em alguns tratamentos, quanto no longo prazo. Naturalmente, a expectativa de vida tem aumentado e o cuidado com a saúde tem feito parte cada vez mais do dia a dia de todo mundo. André, se por um lado a gente vê, né, que a nova variante, toda essa preocupação da Omicron acaba sendo, de certa forma, impactando positivamente o setor de farmácias, um outro setor que acaba sendo um pouco prejudicado, principalmente por conta da variante, é o setor de shoppings. Eu queria entrar um pouquinho em Multiplan, shoppings e varejos como um todo, tem outros setores também, mas queria entrar um pouquinho em shoppings, né? Porque, assim, muitas vezes acaba... A inflação, a gente sabe que é um reflexo da pandemia, a inflação, juros altos, tem atrapalhado muito o setor de varejos, principalmente shoppings, muitas pessoas segurando um pouco mais ali as compras, né? Evitando comprar, não sabe exatamente se vai vir ou não algumas restrições aí pela frente. E hoje a Multiplan, inclusive, informou que as vendas de shoppings no quarto tri foram boas, por sinal. Elas acabaram ultrapassando o nível anterior da pandemia de 2019. Teve uma alta de 8,1% sobre o mesmo período que foi registrado em 2019, pré-pandemia. Então, assim, apesar de toda a expectativa, né, que muitas vezes as pessoas olham para esse setor como um setor prejudicado, o quarto tri da Multiplan vem aí numa contramão, mostrando que foi um resultado muito bom, foi um trimestre muito bom. Só que existe, sim, essa expectativa um pouco de preocupação, de negativa para o setor de varejo, consumo, por conta da inflação. Como que você avalia esse processo agora para esse ano de 2022? Você acha que o mercado pesou demais na precificação dessas varejistas? Olha, sem dúvida o mercado precificou bastante, tanto as varejistas quanto o setor de shoppings, né? Justamente por conta dos dados macros que você já comentou, a gente viu a inflação fechando aí 2021 em 2 dígitos, coisa que a gente não via desde 2015. Então, sem dúvidas, isso acaba tirando um pouco do fluxo comprador, mas já há alguns anos a gente tem visto shoppings buscando oferecer não só a parte de serviços e lojas. Então, muitos shoppings buscam atrair a parte de cinema, serviços, alimentação, para tentar virar um ecossistema que não seja só um local onde você possa fazer compras, então onde você consiga ter uma gama de serviços além do consumo. Naturalmente, o mercado tem uma grande preocupação tanto com relação a novas variantes e novas medidas de restrição, seja por horário ou seja o shopping de fato ficar fechado, e isso acaba trazendo um pouco de incerteza, né? A gente sabe que o mercado gosta de precificar o que está na frente, o mercado gosta de se antecipar, então qualquer sinal que não seja positivo, o mercado se antecipa. Em relação aos resultados recentes, a gente pode imaginar que com um pouco menos de locomoção do ponto de vista de viagens ou mais restrições, o mesmo receio das pessoas, naturalmente eles correram para dentro do shopping e foram fazer ali compras. O quarto trimestre e o último semestre, ele é sazonalmente mais forte no consumo também, no varejo, dado que você tem Natal, Black Friday, medidas ali e datas comemorativas. Então é de se esperar assim que um pouco do fluxo que não foi para fora, que eventualmente não foi consumir fora do país ou em outras localidades, tenha migrado para dentro de shopping.
o ano de 2022 ainda deve ser um ano um tanto desafiador, se a gente não tiver mais nenhum tipo de restrição ou medidas, o cenário macro, parte de juros e inflação deve pesar no setor, mas caso esse cenário mude ao longo do tempo, a gente sabe que tem um ano eleitoral, bastante volatilidade, economia, atividade, a própria questão das chuvas, recentemente mudando um pouquinho e pondo um pouco de tempero diferente na inflação, isso pode ter alguma sensibilidade ao longo de 2022.